Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia. Vamos dar continuidade ao nosso eixo temático de nutrição e o tema que nós abordaremos hoje é extremamente importante para uma boa preparação para o Enem e para os vestibulares. Trata-se de cadeia e teias alimentares. Esse tema ele está incluso dentro de uma subdivisão da biologia que é a ecologia. E essa subdivisão vem caindo constantemente, não só nos vestibulares, como no Exame Nacional do Ensino Médio. É uma tendência muito forte. Não há nenhuma prova que não tenha pelo menos uma questão sobre ecologia, e muitas delas abordam justamente teias e cadeias alimentares. É um tema tranquilo que demanda um pouco de interpretação e é por isso que a gente precisa de um pouquinho de atenção, mas dá para fazer uma pergunta sobre teia e cadeia alimentar com toda tranquilidade numa prova. Tudo bem? Bem, antes da gente começar, da gente discorrer a respeito do tema, aquele ritual mais padrão impossível. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e inscreva-se no canal, ative as notificações, que é esse sininho bonitinho que está aí embaixo, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, pois é hora do estudo. Se a gente for observar um ecossistema, a gente vai observar que uma série de relações de consumo acontece dentro dele. Quando eu falo consumo, eu falo de um ser vivo consumindo o outro como fonte de alimento. Então eu vou ter animais que são herbívoros e se alimentam de plantas, eu vou ter animais carnívoros que se alimentam de outros animais, e eu vou ter animais onívoros que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais. É claro que o cardápio dos animais geralmente é variado. Eles não comem só um tipo de planta e também não comem só um tipo de outro animal, apenas uma espécie de outro animal. E aí eu tenho um conjunto de relações complexas. Mas quando eu quero fazer um estudo que é um pouco mais focado, eu vou pegar apenas uma linha dessas relações de consumo. E essa linha é a cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela traz apenas uma relação para cada espécie envolvida. Ou seja, um animal que come a planta, um outro animal que come esse animal que come a planta e por aí vai. Nós sempre vamos iniciar uma cadeia alimentar com aqueles que chamamos de produtores. Quem são os produtores? Aqueles seres vivos autótrofos, ou seja, aqueles que realizam fotossíntese. Num ambiente terrestre, nós estaremos falando aí das plantas, sejam elas gramíneas, arbustos, árvores, musgos, mas nós estamos falando das plantas. Num ambiente aquático, nós teremos aí as algas, nós teremos todo o fitoplâncton que é produtor e que serve de alimento para outros animais, gerando aí a sua cadeia alimentar, certo? Bem, cada nível, né, cada etapa da cadeia alimentar, nós chamamos de nível trófico. Então, como a gente sempre inicia com um produtor, o primeiro nível trófico fica reservado a eles. A partir daí, o que eu terei são os consumidores. E esses consumidores vão ser numerados de acordo com seus hábitos alimentares. O consumidor que se alimenta do produtor será o consumidor primário. Ele vai ocupar o segundo nível trófico. O consumidor que se alimenta do consumidor que se alimenta do produtor, ou seja, o consumidor que se alimenta do consumidor primário, será o consumidor secundário. E por aí vai. Teremos o consumidor terciário, teremos o consumidor quaternário, tudo vai depender de onde eu estou, né, de qual é a linha que eu estou observando. Geralmente, nós encerraremos a cadeia alimentar
quando nós não tivermos um predador para o último consumidor, deixando ele lá no topo da cadeia, na finalização dessa cadeia alimentar. Para ficar mais fácil da gente visualizar, eu trouxe esse exemplo de cadeia alimentar para vocês. Como a gente pode observar, eu trouxe aí uma cadeia alimentar com 4 níveis tróficos. O primeiro ocupado por um produtor, um organismo fotossintetizante. Esse caso aí, o meu exemplo é o capim-cidreira. O capim-cidreira, ele será consumido pelo consumidor primário, que nesse caso é o gafanhoto. O gafanhoto é alimento para o sapo. O sapo, então, está no terceiro nível trófico e ocupa o papel de consumidor secundário. O sapo, por sua vez, é alimento da jararaca, uma cobra, um ofídeo. E a jararaca, que ocupa o quarto nível trófico, faz aí o papel de consumidor terciário. Então, sempre eu vou ter essa situação. Primeiro nível trófico, produtor. Segundo, consumidor primário. Terceiro, consumidor secundário. Quarto nível trófico, consumidor terciário e assim por diante. Algumas coisas interessantes que a gente pode falar sobre a cadeia alimentar. Ela está praticamente sendo analisada baseada muito no ciclo do carbono e do oxigênio, fazendo fotossíntese e respiração. Faz parte dos ciclos biogeoquímicos. Nós já tivemos um vídeo sobre isso, estou colocando aqui o card para vocês que vocês possam relembrar. A segunda coisa que é interessante é que sempre no papel de consumidor primário, no segundo nível trófico, eu terei um herbívoro ou um onívoro, ou seja, um animal que come plantas ou um animal que come plantas e também outros animais. A partir do terceiro nível trófico, ou seja, a partir do consumidor secundário, eu terei um onívoro ou um carnívoro. Não existem herbívoros a partir do terceiro nível trófico e não existem carnívoros ocupando os primeiros níveis tróficos, o de produtor e o de consumidor primário. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Nas cadeias alimentares existem alguns personagens ocultos que não podem deixar de ser citados. Eu estou falando dos decompositores, fungos e bactérias que, na verdade, vão rodear todo o processo da cadeia alimentar. Alguns autores costumam colocar os decompositores no final da cadeia, puxando lá uma setinha do último consumidor para os decompositores. Isso pode trazer a ideia errada de que os decompositores vão agir exclusivamente na matéria orgânica do último consumidor, e isso não é real. Os consumidores, eles vão atuar em toda a cadeia alimentar, consumindo toda a matéria orgânica produzida e depositada no ambiente. Eu estou falando, quando a gente pega no primeiro nível trófico, por exemplo, das folhas das árvores que vão ao chão, dos frutos que muitas vezes estão muito maduros e também caem das árvores frutíferas sem serem consumidos, os restos desses frutos, então, ou seja, o resto vegetal. Eu estou falando da urina e das fezes dos animais, eu estou falando também das carcaças dos animais que são deixadas pelos consumidores, estou falando também desses animais quando morrem por algum outro motivo que não seja o consumo e por aí vai, tá? Então toda a matéria orgânica que é produzida na cadeia alimentar é devolvida ao ambiente na forma de nutriente para poder repor ciclo de carbono, ciclo de nitrogênio, é devolvida pelo ambiente pelos decompositores, tá? Não podemos esquecer desses tão importantes agentes. A gente só não representou, mas compreendam que eles estão rodeando todo esse processo, tá? Para você lembrar um pouquinho mais, eu estou colocando aqui o card do vídeo de metabolismo bacteriano, no qual a gente cita um pouco desse processo da decomposição.
Além dos decompositores unicelulares, dos fungos e das bactérias, a gente também tem um tipo especial de decompositor, que são os organismos detritívoros. Eles vão fazer um primeiro papel nesse processo de decomposição. Eles vão se alimentar muito das carcaças, da matéria podre. Tá? São esses os carniçais. E aí a gente tem, por exemplo, os urubus e abutres que se alimentam da carniça. Mas nós também temos aí um exemplo muito bom que é o besouro rola-bosta. Não estou falando palavrão aqui no vídeo, não. Rola-bosta é realmente o nome do besouro, que é aquele que fica empurrando aquelas bolinhas de cocô para depois se alimentar dela. Esses organismos, eles fazem um primeiro ponto, né, uma primeira etapa, muitas vezes, do processo de decomposição, deixando o restante para os fungos e bactérias. E também podem ser cobrados numa prova de vestibular e numa prova de Enem, mas nem sempre estão aqui demonstrados numa cadeia alimentar. Então, muita atenção aos detritívoros, certo? Bem, uma vez que a gente já viu uma cadeia alimentar, a gente consegue identificar o seu caminho. Mas dentro de um ecossistema, é óbvio que não acontece apenas um caminho nesse processo de alimentação e de consumo. Tá? Então, vamos ver agora as teias alimentares. Vamos dar uma olhadinha nessa cadeia alimentar que é muito parecida com aquela que eu trouxe para vocês de exemplo, mas eu estou trocando aí o produtor, que não é mais o capim-cidreira, e está sendo agora uma palmeira, certo? Uma palmeira que é uma árvore que vai ter tanto as suas folhas, quanto o seu caule, quanto os seus frutos, podendo servir aí de alimento para uma série de animais. Então, nessa minha cadeia alimentar, eu tenho uma palmeira, ela é consumida pelo gafanhoto, o gafanhoto é consumido pelo sapo e o sapo é consumido pela cobra. Se eu avaliar dentro de um ecossistema, partindo da palmeira como produtor, eu não terei exclusivamente esta cadeia alimentar. Eu terei outras cadeias alimentares também. E aí eu trago esses exemplos para vocês. Tá? A palmeira serve de alimento para o pulgão serve de alimento para a joaninha e a joaninha serve de alimento para a andorinha. Ou então, a palmeira, por conta dos seus coquinhos, né, por conta dos seus frutos, serve de alimento para o esquilo e o esquilo serve de alimento para o gavião. Então, de um único produtor, eu tenho 3 cadeias alimentares que vão partir, né, vão aí seguir. A grande questão é que a cobra não necessariamente vai comer só o sapo. O gavião não necessariamente vai comer só o esquilo. E eu tenho aí, entre essas cadeias, outras inter-relações. Então, esse exemplo, né, esse mapa que eu tenho das 3 cadeias alimentares partindo da palmeira, acaba se tornando isso aqui. Uma teia de relações alimentares que eu vou encontrar num ecossistema. A teia alimentar, que é o nome deste modelo esquemático, ela representa muito mais aquilo que ocorre num ecossistema do que uma simples cadeia alimentar, porque ela possui mais interações e possui, obviamente, uma maior biodiversidade. E aí eu tenho um mapa completo. E esse mapa ele é importantíssimo para que a gente possa avaliar determinadas situações encontradas num ecossistema. Primeira coisa que a gente vai ver delas é que caminho seguir, como a gente pode ver uma alternância de papéis nos consumidores. Querem ver? Vamos pegar esse caminho aqui. A palmeira é comida pelo gafanhoto consumidor primário. O gafanhoto é comido pelo sapo consumidor secundário, e o sapo é comido pelo gavião, que se torna o consumidor terciário. Dentro dessas mesmas relações, dependendo do caminho que eu seguir, o papel desses animais pode ser alterado nesse modelo esquematizado. Então, vamos olhar agora um outro caminho usando a mesma teia alimentar. A palmeira é alimento para o pulgão, então o pulgão é o consumidor primário.
O pulgão é alimento da joaninha, que se torna o consumidor secundário, e a joaninha é alimento do sapo, que agora se torna o consumidor terciário. O que eu tinha avaliado antes é que ele era consumidor secundário se alimentando do gafanhoto. Mas quando ele come a joaninha, ele é um consumidor terciário. O sapo continua sendo alimento para o gavião. Porém, como o sapo agora é consumidor terciário, o gavião será o consumidor quaternário. Isso é fundamental porque muitas vezes a gente pode encontrar uma questão num vestibular e no Enem que vai pedir exatamente isso. Seguindo determinado caminho, qual é o papel ocupado por determinado animal nessa cadeia, nessa teia alimentar e tudo mais. E aí é bacana porque a gente precisa ter a análise de vários caminhos possíveis, tá? Muita atenção com isso, certo? O caminho que você vai seguir é o caminho que vai determinar o papel dos participantes desta cadeia alimentar. E aí a gente pode também fazer uma análise da cadeia alimentar, que é uma análise por desequilíbrio ecológico, tá? Vamos voltar para ela sem as demarcações. E o que a gente vai ver? Eu percebo que a joaninha alimenta-se exclusivamente do pulgão. Se eu retirar o pulgão do ambiente, que é uma coisa que vem acontecendo pelo excesso de uso de agrotóxicos, eu vou ter simplesmente uma queda brutal da população de joaninhas. Eu vou criar um desequilíbrio ecológico. E isso, com certeza, pensando nessa análise, nessa teia alimentar que eu trouxe, vai desequilibrar também a população de andorinhas e vai fazer um impacto na população de gaviões, porque a andorinha também serve de alimento para o gavião nesse caso. Vai fazer um impacto na população dos sapos, porque a joaninha também é alimento para os sapos. E aí eu gero risco não só da extinção daquele ecossistema do pulgão, mas também da própria joaninha. Então eu acabo criando um desequilíbrio ecológico. Outras formas, a gente pode falar assim, aumentou a população de gaviões. O que eu vou esperar disso? Uma menor população de esquilos, uma menor população de sapos, uma menor população de cobras, uma menor população de andorinhas, porque esses gaviões vão consumir esses animais. E como eu vou ter uma diminuição dessas populações, eu posso ter um aumento da população de joaninha, um aumento de uma população de pulgão. Então, a teia alimentar, ela também me dá a possibilidade de enxergar as questões do equilíbrio ecológico, inclusive quando eu vou inserir nesse modelo uma espécie invasora que não tem competição e não tem predadores naturais. Então, ela parece só um organograma, um mapa mental, não, mas ela traz muito mais análises e muito mais dados do que realmente aparenta, certo? Bem, esse foi o vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram, @renologia, cheio de resuminhos das imagens que eu produzo aqui para o canal para colocar lá, para disponibilizar para vocês. É uma outra forma de estudar também. Eu vou deixando aqui o meu beijo a todos e a todas e até a próxima.